Legal, bom dia. Bom dia, Luciano, Norma, tudo bem? Felipe, que está aqui conosco, doutor Hendrick, doutor Rogério, que é defensor público, Glauber, doutora Fernanda, doutora Manuela, doutora Gabriela, doutora Heloísa. Tudo bem? Bom dia a todos. Vamos iniciar então mais um plantão de dúvidas e oficina de prática da pós-graduação de Direito Civil. Hoje nós vamos fazer algo bem interessante, um apanhado geral para a advocacia. Vamos fazer uma reflexão juntos aqui, tá? Então, esse tema é muito importante porque nós vamos trabalhar o panorama geral. Então, muito bacana. O início do plantão é às 8h40, mas já estamos aqui, hein? Legal. Lembrando que os alunos que precisem entrar em contato comigo, podem entrar em contato direto no escritório, no WhatsApp também, tá bom? Professor que presta o trabalho de mentoria para ajudar os alunos em relação à correção de peças, retificação, discussão de teses. Então, estou à disposição para ajudá-los, tá bom? Lembrando que tem os cursos preparatórios, tem os cursos gratuitos, tem os webinários, tudo na plataforma do portal ESO. Então, faça as novas a pós-regularização de imóveis, a pós-graduação em inteligência artificial, pós-graduação em uso capião. Então, tem várias pós-graduações novas aí para você estudar. Vamos lá, vamos iniciar. Vamos lá, vamos iniciar então. O que eu quero falar com você? Tem muito assunto, muita situação importante que nós precisamos conversar aqui. Eu quero conversar com você que nós temos atualmente o Código de Processo Civil atual, ele nos deixou 3 procedimentos. Nós temos o procedimento de fato comum, que é o residual, é o mais utilizado. Temos o procedimento especial, que são algumas ações que possuem alguma coisa diferente, o prazo ou a forma de defesa, por isso são tratadas como especiais, procedimento especial, nosso segundo procedimento. E temos o terceiro procedimento, que é o procedimento de execução. Eu tenho que ter um título executivo judicial, um título executivo extrajudicial. Aí eu posso utilizar o procedimento de execução. 3 procedimentos nós temos no processo civil brasileiro. 3. O advogado, quando vai advogar, ele vai olhar e vai ver quais os procedimentos que ele pode usufruir. Se não dá para usar o processo de execução, porque eu tenho que ter um título executivo extrajudicial, ou um título executivo extrajudicial ou judicial, me resta usar o procedimento especial, tem que ser uma ação específica. Se eu não posso usar, porque aquela ação não é de procedimento especial, eu vou no residual, tá? Então é importante lembrar sobre isso. Nós temos 3 procedimentos. Cautelar já foi um procedimento à parte, hoje não é mais, né? Procedimento cautelar, ele tem vida útil, eu falo. Hoje você não paga custas para utilizar o procedimento cautelar, porque ele é dentro do procedimento que você vai usar, tá? Então, procedimento cautelar deixou de existir. Ponto importante, ponto necessário, tá bom? Quando eu falo de procedimentos, então nós temos 3, lembrando que o procedimento especial é aquele que está previsto dentro do Código de Processo Civil, são algumas ações, mas também são ações previstas em leis esparsas, como mandado de segurança, habeas corpus, as próprias ações locatícias, que tem a lei do inquilinato, ações lá no Juizado Especial Civil, são procedimentos especiais porque tem lei própria, tem artigo, algo diferente, tá? 3 procedimentos. O processo civil, podemos dizer que o grande conceito simplificado é a instrumentalidade do direito civil. Toda a instrumentalidade do direito civil, que disciplina e aplica a jurisdição sobre as partes em litígio, visando a pacificação social, eu estou falando de processo civil, tá? É um manual de como utilizar o fórum, eu brinco, mas é uma realidade. O processo civil, ele é regido por princípios, e dentro desses princípios, podemos citar vários princípios importantes. O primeiro, devido ao processo legal. Eu não posso fazer o que eu quero no processo. Eu preciso fazer o que a lei permite, que o Código de Processo Civil permite. Existem etapas, momentos oportunos para responder, né? Então, isso chama devido ao processo legal, ou seja, é um processo escrito, é um caminho das pedras, o qual eu tenho que respeitar, as regras do jogo. O devido ao processo legal, eu sempre falo, de forma bem simplificada, que é a obrigação de se aplicar um processo justo e legal. Quando eu uso o devido processo legal, esse princípio do devido processo legal, o processo está sendo conduzido pelo juiz, pelas partes, pelos advogados, de forma justa, né, e legal.
Então é importante. Outro princípio que também nós temos que lembrar aqui para poder advogar com qualidade é o princípio do contraditório. Todo mundo tem o direito de se defender, né? Não é só no criminal, no cível também. Então o princípio do contraditório ele também traduz muito isso. Contraditório quer dizer que todas as partes da relação processual têm assegurado o direito de exposição de suas razões, a ampla defesa, né? Então também é importante. A garantia de promover uma defesa ampla dos seus direitos, então é um princípio importante. Outro princípio que nos interessa também é a isonomia, igualdade de tratamento do decorrer do processo. Esse princípio também é um princípio que deve ser seguido no Código de Processo Civil. Juiz natural, acho que todo mundo já ouviu falar. De fato, juiz natural quer dizer que as sentenças deverão ser expedidas por juiz competente, proibido o juízo ou tribunal de exceção. Não posso criar um tribunal, tem um caso e eu crio um tribunal. Agora esse tribunal foi criado para julgar esse caso. Não posso, né? Tem que ser criado antes do caso, não o tribunal depois do caso para ajudar alguém, privilegiar alguém, né? Então também é importante sobre isso. O tribunal criado por lei, ele apara julgar um caso específico, né? Então tomar cuidado com isso. Também, né, nós temos que ter acesso às provas no processo, e existe a proibição de prova ilícita, não são aceitas provas obtidas por meio ilícitos e usadas no processo, né? A motivação para isso é com base na ética, na boa-fé. Toda decisão tem que ser motivada, as decisões do Poder Judiciário devem ser motivadas, toda sentença, acórdão de segundo grau, terceiro grau, tem que ser fundamentado, então isso é importante também. Outro ponto, a regra do processo é a publicidade, o processo é público, todo mundo tem acesso ao processo, salvo exceções do segredo de justiça, que é exceção, né? Casos que envolvam menor, incapaz, situações que causam atos vexatórios, então podem ser caminhadas no segredo de justiça. Eu posso pedir que o processo corra em segredo de justiça, também é importante lembrar, mas a regra é a publicidade, a exceção seria algumas situações que o processo vai correr em segredo de justiça, a exceção dos legalmente impedidos, né, da publicação. Tá? Então, fique atento em relação a isso. Não podemos esquecer também de outro princípio importante, o duplo grau de jurisdição, o direito de recorrer. Esse princípio tem a ver com o direito de recorrer. Se eu não concordo com a decisão, eu tenho o direito de recorrer das decisões judiciais. E, finalmente, esse princípio ele busca a reforma da decisão, a nulidade em segundo ou terceiro grau. Então, é um direito meu, um duplo grau de jurisdição. E finalizando aqui, os princípios mais importantes do Código de Processo Civil, também o princípio da boa-fé, segundo o qual as partes devem litigar sobre total legalidade e boa-fé. Então, também o princípio que nos interessa. Estudando processo civil, nós temos que iniciar pela jurisdição em ação. Quando eu falo de jurisdição, existe jurisdição voluntária e jurisdição litigiosa, contenciosa. Nem todo processo tem réu. Nem todo processo tem briga, litígio. Quando não tem jurisdição voluntária, um divórcio consensual, um uso capião, uma ação de retificação de estupro público, não tem réu. Não tem réu porque não tem briga. Pode se tornar litigioso se alguém se habilitar, se alguém apresentar contestação, mas ele nasce sem briga, tá? Então, jurisdição voluntária e jurisdição litigiosa é quando tem briga, tem citação, tem réus. É importante falar sobre isso. Jurisdição, nós tratamos no artigo 13 ao 25 do Código de Processo Civil. É importante lembrar que é a capacidade do Estado de substituir as partes em conflito mediante uma provocação expressa, tendo o Estado o poder de expedir uma decisão que gere a pacificação do litígio. Tá? Em resumo, a jurisdição é o comprometimento do Estado em dar solução ao litígio, aplicando a imperatividade da legislação pertinente. Isso é jurisdição, artigo 13 ao artigo 25. Tipos de jurisdição. Então, eu falei aqui, jurisdição voluntária, não tem briga, não existe conflito. E contenciosa, tem briga, tem conflito. São duas jurisdições que nós temos. Ação. Ação é o pedido de intervenção do Estado para a efetivação da jurisdição em um determinado conflito. Toda ação, nós temos que ter condições da ação e elementos da ação. São situações diferentes, tá? Então, presta atenção aqui, ó. Condições da ação é uma coisa, elementos da ação é outra. O que são condições da ação? Então, condições da ação, nós temos a legitimidade, que é o direito da parte em invocar a prestação jurisdicional. Temos o interesse, que é a vontade de agir, que se concretiza com a preposição da ação em juízo, e ainda a possibilidade jurídica do pedido, que é nada mais nada menos que a legalidade do pedido junto ao ordenamento pertinente, ok? Isso são condições da ação, guarda essas três palavrinhas: legitimidade, ok? Interesse e possibilidade jurídica do pedido.
Indo para outra situação, elementos da ação, né? Então nós temos aí a segunda situação, elementos da ação. Elementos da ação, nós podemos dizer que constituem elementos da ação as partes que são os agentes de litígio que sofrerão os efeitos da jurisdição. O pedido também é elemento da ação, que é objeto da prestação estancada em juízo. E o poder imediato, né, que é a delimitação do bem pretendido. Ou imediato, que é a delimitação do bem pretendido diretamente ao juiz. Não vamos esquecer que dentro dos elementos da ação, também temos que falar da causa de pedir, que é objeto da pretensão da proposta em juízo, tá? Importante isso também é objeto de estudo. Legal, sabendo disso, aí nós vamos para a próxima etapa, que são aí as partes, né? As partes e os procuradores.